nós vamos falar da confiança em si mesmo. Além da hereditariedade física, nós temos a hereditariedade social, a autoconfiança, o pensamento positivo. Muitas delas têm o medo da crítica. Arrebentou as Torres Gêmeas, nunca mais os aeroportos foram iguais. Você crê em si mesmo, teu coração está do teu lado, ele vibra junto contigo e a tua corda fica mais forte, fica uma corda de aço. Nesse episódio, nós vamos explicar para você o medo da crítica, né? Existem muitas pessoas que falam que a crítica nasceu ou pela Bíblia, que tem pontos que citam críticas entre povos, outros dizem que isso nasceu dos confrontos entre os seres humanos, outros dizem ainda que isso nasceu da política, né? Que foi através do momento da criação da política que foi nascendo e nós fomos adquirindo hereditariamente o medo da crítica. Eu, sinceramente, não sei de onde nasceu o medo da crítica, mas eu tenho um palpite. Eu acho que o medo da crítica começou a nascer a partir do momento que o ser humano criou padrões. E padrões de moda, padrões de comportamento, padrões dentro da sociedade que a grande maioria deveria seguir. Nesse instante, as pessoas que não estavam em concordância com esses padrões, as pessoas que não acreditavam que esse deveria ser o padrão correto de utilização de uma roupa, de um veículo, da construção de uma casa ou do convívio em sociedade, essas pessoas começaram a ser criticadas pelas outras pessoas. E a crítica começou a gerar nas pessoas um medo de desaprovação. Na verdade, o medo da crítica é o medo de não ser aprovado, é o medo de não ser recepcionado, é o medo de não ser bem recebido, é o medo de você não estar adequado a um padrão social ou um padrão em que pessoas pré-estabeleceram. É isso que faz você ter o medo da crítica. E isso mexe diretamente com a tua personalidade. Porque as pessoas com personalidades forte e um caráter inabalável, elas não têm medo da crítica. Elas são pessoas que fazem o seu próprio destino. São pessoas que têm um pensamento livre e racional e podem aderir a um movimento de todos, mas podem, por outro lado, compelir e não ter interesse em participar ou compartilhar daquele movimento. Como tem pessoas, por exemplo, que são a favor de causas humanitárias e tem pessoas que não ligam para essas causas humanitárias. Tem pessoas que são a favor de um padrão de vestimenta e tem outras pessoas que não ligam para isso. Na grande maioria das vezes, as pessoas que não lidam, elas têm medo da crítica. Porque é praticamente impossível você ver uma pessoa vestida num padrão diferente, num local em que se exija, por exemplo, um padrão que todos estejam vestidos de smoking. Você não vai ver ninguém que não esteja de smoking. Por quê? Não só porque é a vestimenta sugerida para a ocasião. Não, porque se a pessoa chegar de terno ou chegar com uma outra vestimenta, por mais que ela seja alinhada, por mais que ela seja vamos dizer, uma roupa que esteja dentro dos padrões para aquele tipo de evento, a pessoa não vai. Não vai porque tem medo de ser criticado. Não vai porque sabe que os outros vão falar dela. Não vai porque vão dizer que não tinha dinheiro para comprar roupa ou que não tinha classe para estar se portando naquele local, dentre outras coisas. Assim aconteceu no passado, como eu já disse para vocês no outro vídeo. Expliquei que as pessoas... Teve um período da sociedade, principalmente nos Estados Unidos, que os homens andavam de chapéu. E esse chapéu era apertado na cabeça, o que reduzia toda a irrigação de sangue no couro cabeludo e muitos deles ficaram calvos. Apesar disso ter sido descoberto, as pessoas continuavam usando chapéus apertados. Por quê? Porque tinham medo da crítica. Porque 99,9% da população masculina utilizava chapéus. Esse padrão, esse movimento que a sociedade leva a gente a vamos dizer assim, a um rebanho de pensamento comum, faz com que aqueles que estejam fora não queiram entrar porque tenham medo de serem criticados. Porque tenham medo, essas pessoas têm medo de que as outras interpretem elas de forma diferente. E quem é que cria o padrão?
quem cria o padrão, na verdade, é a sociedade dominante. São os ricos, são as pessoas que desenvolvem moda, são as pessoas que são influentes, são os formadores de opinião. São essas pessoas que criam esses padrões que, quando não são respeitados pelos outros, geram a crítica. Essa hereditariedade veio de várias situações, dentre elas, como eu citei, da política, dentre elas, da maneira de vestir da sociedade, do alimento da sociedade, dos conceitos da sociedade. Se você voltar a não muito longe, até pouco tempo atrás, a gente vivia uma situação de escravatura em alguns países. Hoje, você pega os negros que são livres, as pessoas que hoje são, que não possuem nenhum tipo de lei contra a liberdade delas, e essas pessoas muitas vezes têm o medo da crítica, porque no passado os negros também foram criticados. No passado os negros foram colocados de lado na nossa sociedade. E hoje isso não acontece. São pessoas livres como nós, mas muitas delas têm o medo da crítica pelo resultado do que viveram nesse passado. E assim é o padrão de vestimenta, e assim são vários padrões criados pela sociedade e que as pessoas que não têm pensamento próprio, que não confiam em si mesma, que não pensam de maneira racional e que não administraram o medo da crítica dentro do seu emocional, essas pessoas acabam sucumbindo, essas pessoas acabam cedendo a esse medo, entrando dentro de um padrão que muitas vezes nem é o padrão que ela gostaria de estar por medo de ser criticada. É muito importante que você entenda isso e absolva isso. A sociedade é livre e a crítica ela deve ser construtiva e não destrutiva. Você deve utilizar ela para o seu desempenho e para o seu desenvolvimento emocional e cognitivo, e não para que ela te trave e não permita que você desenvolva uma personalidade única. Confie em ti mesmo. No próximo episódio, nós vamos falar do medo de perder o amor de alguém, que é o medo que assola a humanidade, que cria o ciúme e que trata muitas vezes o ser humano como um bicho, como um animal, porque ele produz emoções destrutivas e que, em vários casos, muitas vezes, levam ao óbito de pessoas que se relacionam com esse tipo de sentimento, com esse tipo de medo. Eu te aguardo no próximo episódio.